Shalom, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Grupo Lugar de Refúgio. Hoje segundamos para honra e glória do Senhor e toda segunda é dia de colocarmos a nossa família no altar de Deus, é dia de propósito, é dia de guerrear pela nossa casa, em nome de Jesus. Então, eu te convido a participar conosco nessa mesma fé, em colocarmos a nossa família no altar de Deus, em orarmos e jejuarmos pelos nossos, né? Em nome de Jesus. E eu quero compartilhar uma palavra com você, meu irmão e minha irmã, que assim como eu tenho buscado no Senhor pela sua família. Hoje eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Gênesis 18, a partir do versículo de número 23. A palavra do Senhor diz assim: Abraão aproximou-se dele e disse: Exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirá? E não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: Se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui a gente vê a passagem em que Abraão, ele intercede, né, por Sodoma. Abraão se bota diante de Deus e questiona ao Senhor, né? Senhor, se naquela cidade ali houver 50 justos, mesmo assim o Senhor vai acabar com aquela cidade? E Deus responde que não. E Abraão, sucessivamente, se ali houver 40, se ali houver 30, se ali houver 10, e a resposta do Senhor é sempre a mesma. Se houver, né, 20, se houver 10, ele não destruirá. E o que isso tem a ver com a nossa família? Porque assim como Abraão, ele, naquele momento que ele se colocou diante do Senhor, ele não estava pedindo nada para ele, né? Ele se aproximou de Deus por causa da sua família, por causa dos outros. Abraão tinha o seu sobrinho Ló, que morava ali em Sodoma. E Abraão sabia, né, que havia o quê? Uma família em perigo, a família do seu sobrinho em perigo. E ele não permaneceu indiferente, ele decidiu interceder. Você consegue captar o que o Senhor está falando para nós no dia de hoje? Nós temos nos colocado na brecha pela nossa casa, pela nossa família. Nós não temos ficado indiferente. Nós temos buscado no Senhor. E mais profundo ainda é que o Senhor, nesses 15 dias de propósito pela vida abundante, o Senhor nos direcionou a orar pelos nossos parentes. Você consegue se enxergar como Abraão? Você tem se aproximado de Deus e você tem buscado em Deus pelos seus. E a palavra do Senhor, ela é tão fiel, tão verdadeira, que o Senhor responde a Abraão que se tivesse 10 justos, ele pouparia. Só que o Senhor, ele não achou em Sodoma nenhum justo sequer. Mas Abraão era o justo que estava intercedendo pelos seus. Assim como eu, assim como você, tem intercedido pelos seus. O Senhor, ele tem, escutado com atenção. Ele tem observado com atenção toda a sua movimentação aqui na terra, pela sua família. Não é em vão. Então, assim, não desanime, não desista da sua família. Abraão poderia ter pensado, né, como um ser humano. Cada um é responsável por suas escolhas. E realmente cada um é responsável pelas suas escolhas. Mas o amor que Abraão tinha levou ele à presença de Deus. Assim como o nosso amor pela nossa família e pelos nossos parentes nos leva até a presença de Deus.
E nós clamamos para o Senhor, para que o Senhor guarde, para que o Senhor livre, para que o Senhor liberte, para que o Senhor salve. A intercessão, a nossa intercessão, nos aproxima de Deus. Aqui a gente vê que a palavra diz que Abraão se aproximou. E antes de Deus mudar a família, ele fortalece a mim e a você que estamos orando. Deus nos prepara para permanecer firme enquanto a resposta não chega. Deus nos sustenta até que a promessa de Deus se cumpra na nossa vida. Até que aquilo que nós declaramos com fé, que eu e minha casa serviremos ao Senhor, se cumpra na nossa vida. Às vezes, a maior obra que Deus está fazendo é dentro daquele que insiste em buscar. Você já parou para refletir sobre isso? O que Deus já transformou em você desde o momento que você se posicionou em buscar pela sua casa? O quão mais forte você se tornou, o quanto mais a tua fé foi fortalecida, o quanto mais os teus olhos se abriram para coisas que antigamente você não enxergava e hoje você já consegue enxergar. Deus, ele nunca ignora uma oração feita por amor. Abraão conversou com Deus várias vezes. E o que nós fazemos aqui? Toda segunda-feira, nós conversamos com Deus várias vezes. Nós insistimos com Deus várias vezes. Porque, assim como Abraão acreditava na misericórdia do Senhor, nós também acreditamos não só na misericórdia do Senhor, mas no poder que ele tem de transformar os corações, de mudar a realidade. E mais tarde a gente vê que a palavra de Deus nos mostra que Deus se lembrou de Abraão. Se você ler o resto, da passagem que eu li aqui, Deus, ele se lembra de Abraão, porque ele tira Ló da destruição. A intercessão não impediu o juízo sobre Sodoma, mas alcançou a família que Abraão carregava no coração. Aleluia! Então não desista, permaneça, persevere. Se você não começou a fazer o propósito dos 15 dias de jejum e oração pelos seus parentes, comece. Sabe, Deus, ele não fala nada em vão. Nenhum propósito que Deus nos dá é sem um propósito. Então, que você venha estar com seus ouvidos bem abertos para o que o Espírito de Deus diz à sua igreja. É tempo de orar, é tempo de buscar, é tempo de se posicionar. Nem que seja somente você, nem que assim como eu, você seja o Abraão da sua casa. Sabe, se bota diante da presença do Senhor, busca no Senhor pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Foi uma palavra curta hoje, mas é isso que o Senhor ministrou no meu coração. E sabe, é com um temor que eu digo isso. Que a gente venha permanecer firme no Senhor. Que a gente não pare de orar, que a gente não pare de crer. Que a gente não pare de se aproximar de Deus. Assim como Abraão se colocou diante do Senhor pela sua família. O Senhor está atento à tua oração, à minha oração. Aqueles que se posicionam, aqueles que se colocam na brecha. A palavra de Deus diz que aqueles que esperam no Senhor não saem decepcionados. Então creia, persevere, em nome de Jesus. E vamos finalizar o nosso vídeo de hoje declarando para os céus, para a terra, para homens, para potestades, para principados, para todo mundo espiritual, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque a minha família é um projeto de Deus e ela não vai fracassar. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Shalom.